E aí, vocês se lembram do famoso suposto ato de racismo praticado pela Wendy do Red Velvet? Isso já faz um tempinho, mas vejo que até hoje tem gente que usa esse acontecimento como argumento para ofender ou menosprezar a idol. Mas antes de qualquer coisa, o que realmente aconteceu? Nesse vídeo eu pretendo explicar um pouquinho do ocorrido e também fazer vocês pensarem sobre isso. Mas primeiramente, quem é Wendy? Vamos começar então contando um pouquinho da história da rainha dos agudos do Red Velvet. Com o nome de nascimento Song Seung-won, nascida em Songbuk-dong, em Seul, na Coreia do Sul, em 21 de fevereiro de 1994. Se mudou com a família para o Canadá por volta de seus 5 anos e passou a usar seu nome ocidental, Wendy Sean. Quando mais nova, chegou a estudar em Minnesota, nos Estados Unidos, e depois em Ontário, no Canadá. Em 2012, participou das audições globais da SM e foi reconhecida por seu talento por tocar vários instrumentos e principalmente por suas habilidades vocais. Ela participou do grupo de pré-debut SM Rookies, junto com as futuras integrantes do Red Velvet, Irene, Sugi e Eri. E só em agosto de 2014, ela finalmente debutou no Red Velvet. Bem, agora que fizemos um resumão sobre a história da moça, vamos ao fatídico acontecimento. Bem, o ocorrido aconteceu no programa de rádio Idol's True Colors, na C-Radio, do canal MBC. A entrevista corria normalmente, até Wendy ser questionada sobre alguns de seus talentos. Ela então mencionou que um dos seus talentos era fazer imitações. E explicou que, quando morou em países ocidentais, como mencionamos anteriormente, Canadá e Estados Unidos, ela aprendeu a imitar as pessoas daquela região. E como ela é fluente em inglês, por ter morado por muito tempo naqueles países, começou fazendo suas imitações em inglês. Começou imitando uma mulher branca, tipicamente americana, dizendo que a forma delas de falar era bem aguda e bem alta e bem expressiva. Oh my god. Seriously? Like, he's so hot. Em seguida, foi quando a coisa começou a complicar pro lado dela. Ela resolveu fazer uma imitação de uma mulher negra. Utilizou algumas palavras clichês e fez alguns gestos que você já deve ter visto muito na sua vida ou até mesmo ter imitado alguma vez. You ain't talking to me. E em seguida, o que foi a cereja do bolo foi ela tentar fazer sua imitação de um homem negro. E ela disse que, ao imitar homens negros, ela tinha que falar meio gangsta. Dessa forma, porque os homens negros falavam desse jeito. 네. 이런 분들은 좀 뭐라? You wanna go, man? You wanna go? Aí, meu amigo, foi quando gerou toda essa polêmica e toda essa conversa. Não sei se no seu ponto de vista isso é grave ou não, mas de qualquer forma isso gerou um furdunço enorme. Muita gente fã de K-pop começou a falar mal dela, algumas outras pessoas protegendo ela, tinha pessoas negras que se ofenderam muito com o comentário dela, outros diziam que não se ofenderam nem um pouco, mas aí que tá, foi esse o caso. Eu pessoalmente, quando fiquei sabendo que supostamente ela tinha cometido um ato de racismo, eu achei que era uma coisa realmente bem grosseira, bem grave, bem pesada. Mas quando eu vi que foi isso que aconteceu, eu realmente achei que o pessoal estava exagerando um pouco quanto a esse acontecimento. Tá certo, não foi uma coisa gentil pra se dizer, não foi algo bacana, realmente pode soar um pouco ofensivo, mas é o seguinte, eu não acho que se enquadra exatamente como racismo. Isso se enquadra mais como um estereótipo. Porque, não sei se vocês sabem, mas na Coreia do Sul, eles têm muitos estereótipos sobre os ocidentais e os estrangeiros. Seja com americanos, seja com latinos, seja com diversos países, eles realmente têm muito estereótipo. Se você não sabe exatamente o que é um estereótipo, é a mesma coisa quando os gringos veem brasileiros ou falam com brasileiros e acham que todo mundo do Brasil gosta de futebol, gosta de feijoada, gosta de samba, ou que todo mundo é preguiçoso ou não gosta de trabalhar. A ideia do estereótipo é bem essa. Pegar um padrão de comportamento e generalizar para toda uma população, seja um país, ou seja um estado ou cidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela tinha uma percepção sobre como era a forma de falar e o comportamento dessas pessoas brancas e negras do Ocidente. Então ela resolveu repassá-las através das imitações. Pode ter sido sim apenas uma atitude ingênua, que na cabeça dela não era nada demais. Porém, ao ver de alguns ocidentais, pode soar sim ofensivo, porque no ato de falar que um negro fala como um gangster ou age como um gangster,
pode ao mesmo tempo significar que um negro é criminoso, que ele é ladrão, que todo negro fala que ele é um criminoso, que ele é um ladrão. Esse é o ponto de vista que você pode chegar também. Mas pensa comigo também. Quem nunca fez uma piadinha com estereótipo? Não que isso seja legal ou seja uma prática saudável, mas volta e meia alguém faz esse tipo de piadinha ou tiração de sarro. Seja de paulista com nordestino, ou de carioca com paulista, ou seja qualquer tipo de região. No Brasil tem isso, lá fora também vai ter. Tá certo, foi uma atitude dela um pouco precipitada, pode ter sim ofendido ou chateado algumas pessoas, mas gente, não é como se ela tivesse virado o próprio Hitler e declarado guerra contra os negros. Foi ofensivo, mas foi só um erro ingênuo por parte da pessoa. Eu não consigo acreditar que por trás daquele comentário, daquela imitação, tem uma pessoa racista que menospreza ou tem algum tipo de sentimento negativo pelos negros ou por qualquer outro tipo de etnia ou raça. Porque pense bem, a pessoa viveu na América, conviveu com pessoas de outras etnias, de outras raças, de outros credos por muito tempo da vida dela. Hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa viver sem aprender a lidar e aceitar outras culturas e raças. Mas concluindo, foi sim um erro, bobo, mas foi. Ela deveria sim ter mais cuidado com o que fala em rede nacional, ainda mais com o alcance global que isso pode ter. E seria justo também, por parte dela, talvez até um pedido de desculpas. Mas, no fim das contas, foi só um erro. Eu, você e qualquer outra pessoa já deve ter cometido um erro desses na vida e aprendido com os próprios erros, assim como ela pode ter aprendido. Não acho legal um julgamento tão pesado, tão forte, em cima de uma coisa que pode ser facilmente corrigida para que jamais aconteça novamente. Bem, essa foi a minha opinião sobre o caso. Se você quiser, pode também deixar sua opinião aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e que pelo menos tenha te ajudado a pensar um pouquinho nessa situação. Se quiser, pode deixar seu like aí e se inscrever no canal, você que sabe. De qualquer forma, até mais!